Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Já vamos ler a palavra de Deus, aleluia. Lembre-se, quem faz o culto somos nós. A presença de Deus está neste lugar. Aleluia, Deus. Salmista Davi diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E este lugar não é outro lugar a não ser a casa de Deus, amém? Abre a tua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 37. Nós vamos ler a partir do versículo 6, Gênesis 37. Aleluia. E nessa noite eu quero falar com vocês, nós iremos meditar nas Escrituras, a trajetória de um campeão. Não desista dos seus sonhos. Amém? Vamos ler? Gênesis 37, versículo 6, que diz: E disse-lhes, ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhastes? Porventura, viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Amém? Feche seus olhos. Meu Deus, mais uma vez estamos entrando na tua presença. Estamos, Senhor, nos colocando diante da tua face. Somos dependentes do Senhor. Nós lemos a tua palavra, Pai, que o Senhor venha falar conosco, Senhor, alimentando a nossa fé, porque a nossa fé vem pelo ouvir a tua palavra. Que teus filhos nesta noite sejam fortalecidos, vivificados, ó Pai. Que o teu Santo Espírito fale profundamente aos nossos corações e nos façam entender a tua vontade para a nossa vida, para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, você que crê, diga amém. Aleluia. Nós vemos aqui, irmão, do capítulo 37 ao capítulo 45 de Gênesis, nós vemos o caminho percorridos por José para a concretização dos seus sonhos. José, uma curiosidade para vocês, José em hebraico é pronunciado Yosef, que significa Deus adiciona. Diga comigo, Deus adiciona. José foi vendido e foi como escravo e foi elevado ao mais alto posto, que foi o posto de governador. Na realidade, o que nós vemos é que José ele foi um instrumento usado por Deus para a preservação da vida do seu povo. Amém? E nós vamos ver a trajetória de José para o alcance da vitória, da concretização do seu sonho. O primeiro passo foi que quando ele começou a sua caminhada, a sua trajetória em busca da realização dos seus sonhos, a primeira coisa que lhe sucedeu, ele foi da casa do pai à cisterna. E nós vemos isso em Gênesis 37, versículo 13, que você pode continuar acompanhando a leitura da palavra. No versículo 13 de Gênesis 37 diz o seguinte: Disse, pois, Israel a José: Não apacente os teus irmãos junto de Siquém? Vem, e enviar-te-ei a eles. E ele disse: Eis-me aqui. Nós vemos que José era um jovem que estava sempre em prontidão.
E para alcançarmos a vitória, nós também devemos estar em prontidão aonde quer que o Senhor nos enviar. E ali Israel, pai de José, disse: olha, vai até o campo. E ele disse: eis-me aqui. Eu quero dizer para você nessa noite que quem quer receber a vitória de Deus, primeiramente diz: eis-me aqui. Eu estou disposto a percorrer este caminho, toda a caminhada, aconteça o que acontecer, mas eu vou buscar a minha vitória. Amém? A segunda coisa que aconteceu nessa trajetória, ele foi da cisterna, porque quando ele chegou lá, os irmãos deles, que já o invejavam por tantas outras circunstâncias, eles pegaram José, jogaram dentro de uma cisterna vazia, que não havia água, e José foi da cisterna ao mercado de escravos. O intuito dos irmãos de José era que ele fosse ceifado a vida dele, e não sabemos, ele morreu e todo mundo ia ocultar o crime ali, pronto, acabou, ia chegar em casa e dizer que José tinha morrido. Mas eu quero dizer para você que aquele que tem sonhos de Deus na sua vida, ele não morre sem que antes seja concretizado. Então você não fique preocupado. Se Deus tem colocado um sonho no teu coração, pode percorrer o caminho, a trajetória, porque Deus ele vai realizar. Amém? Você não vai morrer, ainda que lhe aconteçam muitas coisas no percurso. Então ele foi da cisterna ao mercado de escravos. No versículo 28 diz o seguinte, versículo 28 do mesmo capítulo, diz o seguinte: passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alcançaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de pratas aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. A circunstância pode estar diversa a você. Alguém pode tentar ofuscar aquilo que Deus tem colocado como projeto no teu coração. Mas você não tenha medo, não se preocupe, porque vai se realizar os sonhos de Deus para a tua vida. E ele foi da cisterna ao mercado de escravo. Saiu da casa do seu pai, onde tinha toda a honra, onde era bem tratado, bem alimentado, era o filho amado da velhice de Israel. Era um diferencial, porque o seu pai o amava tanto que colocou sobre ele uma túnica, mandou fazer uma túnica de várias cores, destacando dos seus irmãos, e agora ele foi vendido como escravo. José também, ele passou do mercado de escravo ao serviço da casa de Potifar. E nós vimos no versículo 36 ainda do capítulo 37, os medianitas venderam no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Abrindo parêntese, quando eu leio que Potifar era eunuco de Faraó, naquele tempo os eunucos não eram só aqueles que não poderiam casar-se, que eram, digamos assim, castrados para não casarem-se, para não coabitarem. Mas eunuco também se referia àquele que estava como liderança a serviço do rei. Entendido? Entendido, porque é dúvida de muita gente quando se fala que Potifar é um eunuco, era um dos líderes e realmente ele tomava conta do exército ali do Egito. Amém? Explicado para vocês? Então, do mercado de escravo, ele vai a serviço da casa de Potifar. Veja a trajetória de José. De escravo livre a escravo prisioneiro. Como escravo livre? Quando José chega na casa de Potifar, ele ali começa a prosperar, Deus começa a abençoar, e ele tinha toda a liberdade de governança da casa de Potifar. Porém, ele foi de escravo livre, entre aspas, porque Potifar comprou ele, a escravo prisioneiro. Nós vemos isso em Gênesis 39, 29, que diz o seguinte, e os carcereiros, 39 e 20, retificando para os irmãos, e o senhor de José. Quem era o senhor de José? Alguém pode me responder? Potifar. Potifar, o senhor de José. E o que foi que ele fez? O senhor de José o tomou e o entregou na casa do carcereiro.
cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos, assim ele esteve ali na casa do cárcere. Olha a trajetória, né? Saiu da casa do pai, foi jogado na cisterna, foi vendido como escravo, foi à casa de Potifar ser escravo, porém um escravo com regalias, e agora foi parar na prisão. Ficou por aí, irmã Cristiane? Não ficou, porque a última trajetória dele para o lance da vitória está lá em Gênesis 41, que diz o seguinte: porque ele foi de prisioneiro a governador. De prisioneiro a governador. 41, disse mais Faraó José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Nem sempre o percurso, irmãos, que nós temos que caminhar é fácil. Nem sempre é uma coisa boa assim de se caminhar, de se prosseguir, de alcançar, que é uma facilidade. Há obstáculos, há empecilhos, existe dificuldade, barreiras, muralhas em que nós temos que transpor. Todos esses impedimentos, irmão, é só unicamente uma coisa: para bater a tua fé. Mas aquele que tem sonho de Deus, ele não deixa esse sonho morrer, ele luta até o fim. Amém? E nós aprendemos algumas lições com essa trajetória de José. A primeira é a seguinte, repita comigo: não existe terreno estéril quando é Deus quem planta. Eu não ouvi. Não existe terreno estéril quando é Deus quem planta. José foi plantado na casa de Potifar. E nós vemos que quando Deus está no negócio, é Ele quem permite que você vá até lá, que planta você naquele lugar. O que era estéril não vai ficar ali morto, vai ser frutífero, vai frutificar. Porque no capítulo 39 de Gênesis, no versículo 5, diz o seguinte: olha como o Senhor é com José. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa, isso falando de Potifar, e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa e no campo. Quando Deus usa você, deixa que alguma coisa aconteça com você, alguma situação, você tem que ir crendo que aonde Deus lhe colocar, você vai fazer a diferença. As pessoas vão olhar para você e ver que você é diferente. Aonde você puser a palma das suas mãos, o Senhor vai abençoar e prosperar. No meio da tua adversidade, a bênção de Deus para ser mostrada para todos aqueles que te rodeiam sobre a tua vida. E às vezes a gente pensa que a gente está sofrendo, está numa dificuldade, Deus não está com a gente, mas em tudo o Senhor está prosperando o nosso caminho, com o único objetivo de nós alcançarmos a nossa vitória. José foi plantado no cárcere, versículo 22 desse mesmo capítulo. Mas será que ele também fez a diferença? No versículo 22 diz o seguinte: e o carcereiro chefe, entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali, de modo que o carcereiro não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto, preste atenção, o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Amém? Não tenha dúvida, aonde você for, Deus ele vai prosperar. Onde você colocar a palma das suas mãos, Deus vai ser contigo. Ele está contigo nessa adversidade. Amém? José também foi plantado no palácio. No capítulo 41, versículo 40, diz o seguinte. Aleluia. 40. Olha o que Faraó diz
a José: tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo, somente no trono eu serei mais que tu. Deus, Ele nos leva em meio à dificuldade, a um patamar tão grande que as pessoas não vão entender. Mas é preciso que eu e você percorremos a trajetória, percorremos o caminho, sofremos o que tivermos que sofrer, para não o desfaleçamos, para alcançarmos a vitória. Nós temos que adquirir no Senhor um espírito excelente, porque José só foi destaque, porque em tudo que ele fazia, ele colocava tanta excelência, tanto esmero, que a mão do Senhor estava com ele. Amém? Qual é a segunda lição que eu tiro dessa trajetória de José? Diga-se comigo: não é o ambiente. Os irmãos estão muito desanimados. Daqui a pouco os irmãos vão para casa jantar, viu? Mas vamos lá. Não é o ambiente que faz a pessoa, mas a pessoa cheia do Espírito Santo que faz o ambiente. Amém? Lá no capítulo 39, versículo 3, a palavra de Deus diz: vendo Potifar que o Senhor era com ele. Quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, todos aqueles que estão ao redor dela notam a excelência de Deus, o Espírito excelente que está sobre ela. Tudo que ela faz é próspero, tudo que ela faz é notório. E é por isso que algumas pessoas se incomodam tanto com as outras, porque vê essa diferença. De repente ela não busca esse espírito, não busca fazer nada com esmero, com dedicação a Deus, com integridade, honestidade, com um coração totalmente voltado para Deus, e olha para quem faz e que o Senhor abençoa abundantemente e diz: mas como é que pode? O que ele tem que eu não tenho? Olha, ele é um escravo. Ou você acha que as pessoas não olhavam para José e diziam isso? Ele é um escravo. Por que ele tem tanto destaque? O Espírito do Senhor estava sobre ele, estava na vida de José. E essa é a diferença, que faz toda a diferença na nossa vida. Amém? É necessário que as pessoas, elas vejam, olhem para você e digam: e viu a mesma coisa, vendo Potifar, que o Senhor era com ele. O Senhor é conosco. Amém? José também, ele foi um influenciador. Ele não se deixou influenciar. Ele não se deixou ser influenciado. Porque lá no capítulo 39, no versículo 8, diz o seguinte: que a mulher de Potifar chegou para José e ela audaciosamente, intentou ele para se deitar com ela, mas ele não cedeu. No versículo 9, ele diz assim, quando ela começa a persegui-lo, ele diz: ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque tu és a mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Então José não se deixou influenciar pelas palavras daquela mulher. Ora, creio que ela disse: olha, vamos ali, vamos ter um caso secreto, meu marido não vai saber, ele está lá no campo, está lá no meio dos soldados, ele está trabalhando, não tem ninguém aqui só está eu e você, ninguém vai saber. E quantas vezes nós somos influenciados para o mal? Olha, faz isso, olha, bebe isso aqui, ninguém está vendo, só está eu e tu. Tu e eu aqui, ninguém está vendo. Então vai, bebe aqui, não faz mal não. É só um copinho de bebida, de cerveja, é só um copinho aqui que tu não vai nem ficar bêbado, ninguém vai saber. Olha, vamos aqui, vamos assistir de repente assim, um filme pornográfico aqui, só tem nós aqui, ninguém vai saber. Olha, peca ali, vai ali, o que tem? O que tem? Mas José não se deixou influenciar.
E você sabe por que José não se deixou influenciar? Porque ele sabia, ele tinha consciência de que Deus esperava muito dele. Deus esperava, ai, mas como assim que Deus esperava muito de José? Versículo 9, parte C, lá no final. Faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Ele sabia que Deus estava contando com ele para que ele fosse obediente a Deus, aos mandamentos de Deus. Quando Deus deixou não adulterarás, então ele sabia que ele, como temente a Deus, servo temente a Deus, ele não iria transgredir com a lei, com o mandamento de Deus. E eu quero dizer para você nessa noite que há expectativa de Deus sobre a nossa vida. Deus também gera essa mesma expectativa quando Ele nos coloca em situações, Ele nos coloca contando com que você não vá se deixar influenciar e nem pecar contra Ele. Porque às vezes as tentações vêm, não tem problema. Qual é o nosso papel de cristão que crê verdadeiramente no Senhor, que serve a Ele em espírito e verdade? É dizer não ao pecado. Amém? E isso é uma lição preciosíssima. A vida de José é uma lição preciosíssima para nós. A terceira lição que nós vemos nesse percurso. Repita comigo: não basta sonhar. Só tem uma pessoa na igreja. Não basta sonhar. É preciso não desistir e percorrer o caminho. Aleluia. Não basta você somente sonhar. Tem que haver perseverança em você. Porque se você for olhar para José, ele foi perseguido dentro de casa. Aonde ele foi perseguido? Dentro de casa. A Bíblia chega a dizer que as nossas maiores lutas estão dentro de casa. Nossos maiores perseguidores estão bem pertinho da gente. Já ouviu aquele ditado: da onde a gente menos espera, é da onde que vem. É isso mesmo. Então ele foi perseguido dentro de casa, ele passou por uma traição familiar, quando ele foi vendido, ali os irmãos pegaram e venderam ele. Ele foi tentado no trabalho, a cometer, a pecar contra Deus, a transgredir, para que ele saísse do plano de Deus, que os sonhos de Deus fossem abortados da sua vida. E ele também passou por calúnia em prisão, quando a mulher lá levantou um falso testemunho e ele foi jogado no cárcere. Mas ele não desistiu. E eu quero já, antes de finalizar essa mensagem, eu quero mostrar para você como dar frutos onde Deus planta, onde Deus tem te plantado, onde Deus tem te colocado. O que é que quais são os passos que nós devemos dar? Primeiro de tudo, não desista dos seus sonhos. Qual é o teu sonho? Irmã Cristiane, eu penso em ser um obreiro assim, de valor, um obreiro aprovado. Pois busca o teu sonho. Busca o teu objetivo, o teu ideal. Olha, eu penso em ser um pregador. Busca com esmero, com excelência. Peça ao Espírito Santo para orientar a tua vida, que Ele vai orientar. E nós vimos aqui que José ele não desistiu, ele guardou consigo todos os seus sonhos. E por mais que passem os anos, mas ele foi trabalhando com toda a dedicação. E ele obteve a concretização desse sonho. Amém? O segundo, viva acima da mediocridade. Se destaque. Faça o teu melhor. Não se nivele as outras pessoas, mas procura fazer sempre o melhor. Você pode fazer o melhor dentro da tua condição? Faça o melhor dentro da tua condição. Preste atenção no que eu estou dizendo. Faça o melhor dentro da tua condição, dentro da tua realidade. Às vezes a pessoa se vê sem condição, a realidade totalmente de escassez. Não vou fazer só o básico, só aquilo que... Não, irmão. Dentro da tua possibilidade, faça o melhor. Não fique na média. Já viu aqueles alunos que só passam por média? Passa se arrastando. E todos os anos é aquela luta, aquela tribulação. Faça o melhor, irmão.
Deus, Ele te deu capacidade. Há sonho de Deus na tua vida, há um projeto que Deus queira realizar, o melhor dentro da tua possibilidade. Deus, Ele não quer esforço sobrenatural, não. Ele quer ver o teu melhor, a tua dedicação. Amém? A terceira coisa que nós devemos fazer para alcançarmos essa vitória, a concretização do sonho de Deus da nossa vida, é uma coisa de suma importância. Os seus testemunhos farão seus adversários passarem por mentirosos. Foi o que aconteceu com José. A mulher de Potifar foi passada por mentirosa, foi descoberta a verdade, mas porque ele permaneceu fiel. Ele permaneceu com um testemunho intocável. Por mais que as pessoas falem, deixa falar o que quiser de você. Não é verdade. Então continua fazendo aquilo que é correto, aquilo que é agradável aos olhos do Senhor. Um dia a verdade vem à tona e todos os teus inimigos vão ser envergonhados. Mas você tem que dar bom testemunho. Amém? Quarto, não negocie os seus princípios. Quando você honra a Deus, Deus Ele honra também a sua vida. Não peque contra o Senhor. O que foi que José fez? Ah, vamos lá, ninguém está vendo ele, ó. Não. Eu vou permanecer fiel. Meus princípios, a minha consciência com Deus, ela é intocável. E Deus honrou o servo dele. Por mais que naquele momento foi de adversidade, mas Deus abençoou onde quer que ele foi, aonde quer que ele colocou a mão dele e honrou ele. Amém? Não desperdice as oportunidades que Deus lhe dá. Nós somos peritos, irmãos, e não atentar para aquilo que Deus tem colocado. Às vezes na nossa frente a gente deixa escapar e depois a gente fica colocando culpa em Deus. Você vê que José lhe pediu ao mordomo, quando ele foi restituído ao seu cargo, olha, a interpretação do seu sonho, olha, dentro de 3 dias o faraó vai te chamar, você vai ser restituído ao seu cargo, mas, porém, todavia, entretanto, não se esqueça de mim. Ele aproveitou a oportunidade que ele estava interpretando o sonho e disse, ó, lembra de mim quando tu estiver lá no palácio. Não esquece de mim. Não me esquece. E uma das coisas que foi primordiais na vida de José é que ele não vacilou. Ele nem piscou quando o faraó lhe ofereceu um elevado posto, o posto de governador. Ele não disse, peraí, faraó, peraí, deixa eu ver se eu estou pronto. Não, faraó, peraí, eu vou orar primeiro, sabe, faraó? Eu vou orar, mas eu vou primeiro assim, ver a minha possibilidade, ver se eu tenho condição. Não, sabe por quê? Porque o sonho que Deus plantou na vida dele, ele sabia que provinha de Deus e sabia que Deus iria realizar. Então, quando a gente tem essa convicção, a gente não deixa essa oportunidade passar. A gente tem que ser perceptível. Tem pessoas que são abençoadas assim, ó. Mas por quê? Porque elas estão atentas à oportunidade que Deus tem dado para elas. Quando a gente deixa passar, poxa, agora, fazer que nem aquele ditado, morreu Maria Preá. Agora só Deus sabe quando virá de novo. Isso com muita persistência e humilhação. E José, olha, ele estava atento. O sonho, quem tinha plantado no coração de José era Deus. Quem deu o sonho para ele foi o Senhor. E ele estava atento a toda a movimentação. Ele tinha convicção que era Deus quem tinha plantado aquele sonho. Amém? O sexto, jamais esqueça que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo, até dessa luta que você está passando. É Deus quem está no controle. E José sabia disso. Porque em Gênesis 50, 20, olha o que ele diz aqui. Deixa eu ler para vocês só vão marcando aí para quando vocês chegarem em casa vocês meditarem, tá bom? 50, 20. Quando os irmãos deles foram lá, se lembra lá dos feixes se prostrando, não era que eles iam adorar José, não.
É porque eles iam reconhecer, cair na real de todo o mal que eles fizeram para José e iriam pedir perdão. Amém? No 20 diz, quando José, acontece todo aquele episódio, diz assim, José dizendo aos seus irmãos: vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Deus, ele vai tornar toda maldade em bem para a tua vida. Para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande, a propósito de Deus, em meio a essa luta, essa circunstância que você está passando. Nunca esqueça disso. E reconheça que o Senhor está no controle. E no tempo certo a vitória vai vir. 7º conselho: como dar fruto aonde o Senhor nos planta, protegendo o nosso coração contra os males causados em nossas vidas. Há pessoas que, se é causado mal, elas ficam tão rancorosas, remoendo ali, vão para casa e vão pensando: fez isso, fizeram isso, e fica aquele negócio todo que impedem dela receber a bênção de Deus também. Então José guardou seu coração de uma tal maneira que no versículo 21 diz assim: agora pois, do capítulo 50, agora pois não tem mais, eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Então não havia mágoa no coração. Ele sofreu muito, foi fácil ser vendido como escravo, sair da sua casa, deixar seu pai, sua mãe. Foi trabalhar como escravo, vendido como escravo, trabalhando na casa do Potifar, caluniado, foi para a prisão. Foi fácil? Não foi. Assim como também não é fácil nem para mim, para você. Mas Deus torna o mal em bem. E nós devemos guardar o nosso coração. Provérbios 4:23, acima de tudo, sobre todas as coisas, guarda o teu coração. Sabe por quê? Porque dele depende a sua vida. Aquilo que você deixa brotar no seu coração, a sua vida depende dela. Se for o rancor, a mágoa, a ira, a contenda, sua vida não vai ser uma vida boa. Mas se você plantar amor, misericórdia, perdão, Deus vai te dar uma paz. É por isso que eu amo a palavra de Deus quando ele diz: a paz que excede todo entendimento. Ninguém vai compreender a paz que está na sua vida. Ninguém, não chega a compreensão de ninguém tudo aquilo que Deus tem para fazer por sua vida. Amém? Mas Deus jamais coloca um sonho no seu coração que seja impossível de se alcançar. Pegou aí? Fazer que nem os irmãos, pegou a visão? Deus jamais coloca um sonho no seu coração que seja impossível de alcançar. Não desista, o Senhor é contigo. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor o seu coração. Que aquilo que nós não falamos, aquele possa ministrar, possa te trazer à memória toda essa situação e recordar, que você possa recordar dos sonhos de Deus, das promessas de Deus na tua vida e dizer: eis-me aqui, Senhor, como José disse ao seu pai, para começar todo o processo em busca da vitória, vai lá no campo, e ele disse: eis-me aqui. Amém? Os irmãos podem vir aqui na frente, nós vamos orar.